Meu nome é Roland Chart. Eu tive uma experiência quase morte antes de entrar na pré-escola. Quando criança, fui atropelado por um carro, e a batida na minha cabeça deixou um afundamento no meu crânio, onde o diferencial do carro atingiu minha cabeça. Não sei se você sabe o que é um diferencial ou não. É o eixo traseiro de um carro. Há aquele salto no eixo traseiro que é chamado de diferencial. Foi isso que pegou minha cabeça e arrancou um pedaço dela. Antes desse acidente de carro, alguns anos antes, quando eu era apenas um bebê, eu consigo me lembrar de ter tirado a tampa de uma lata de lixo enquanto andava pelo quintal. Levantei a tampa de uma lata de lixo e havia um morcego na lata de lixo. O morcego subiu e se apoiou na borda da lata de lixo olhando diretamente para mim e depois voou para longe. Enquanto voava, vi uma figura acima da linha das árvores. Era como se fosse uma mulher de branco. Você já viu aquelas fotos de Maria? Não havia um rosto distinguível. Era como se fosse um pedaço borrado de cinza e era uma silhueta de uma imagem branca sombreada. E ela meio que me disse, mas foi mais como um pensamento, se eu jogasse um pontinho de luz em sua mente. Seria como um livro inteiro, basicamente. E o que entendi desse pensamento é que eu estava prestes a me tornar algo para Deus e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. E como uma criança, eu estava ali em pé com a tampa da lata de lixo, e a próxima coisa de que me lembro é de estar sentado na frente daquele carro na minha bicicleta. Você sabe, eu tinha tido um pouco de vida antes disso, mas eu estava ali sentado na frente daquele carro na minha bicicleta e com a mão estendida porque o carro estava prestes a me atropelar. Eu estava atravessando a rua na minha bicicleta e me lembro de ter uma pequena conversa comigo mesmo. Tipo, esse é um capô bonito do carro. Parecia uma Mazera. Tinha um salto arredondado bonito até a grade. A grade era redonda na frente com uma grade tipo colmeia. Então, obviamente, era algum tipo de carro esportivo. E eu fiquei ali sentado, o que parecia ser um tempo, tendo uma conversa comigo mesmo, e então tudo começou a fazer sentido, que era para isso que aquela mulher acima da linha das árvores ou aquela visão acima da linha das árvores estava me preparando, e que era para isso que eu estava ali, sentado na frente daquele carro, e o carro me engoliu, sem dor ou algo assim, mas o carro me engoliu, e eu estava do outro lado. Enquanto estava do outro lado, não era como todas as outras experiências de quase morte que estudei até hoje. A minha foi mais como se eu soubesse que era eterno. É difícil explicar, não há para cima ou para baixo, nem esquerda ou direita, mas eu podia me mover para cima ou para baixo, esquerda ou direita, mas não era isso, era mais como se eu fosse eterno, ponto final, e era escuridão, mas eu era a escuridão, era uma escuridão completa. Eu acho que você poderia dizer que era uma mistura de luz e escuridão, mas se você colocasse isso em uma escala de cores, seria preto, não era uma escuridão como nós entendemos ser, era mais como se eu fosse eterno. Agora estou do outro lado, e estou pensando comigo mesmo, mas meus pensamentos não são como os que temos na Terra. Quero dizer, se você conseguir entender a eternidade e ter um encontro com a eternidade, então basicamente esse era o estado em que eu estava. Eu acho que você poderia dizer que era uma alma, liberta da carne. Avistei um pontinho de luz, menor do que uma cabeça de alfinete. Digamos que estava acima de mim ou abaixo de mim ou ao meu redor, mas bem longe do que você poderia imaginar. A distância era apenas um pontinho de luz, e isso me incentivou a pensar, bem, não há sentido em ficar aqui apenas me perguntando e conversando comigo mesmo. Então, decidi começar a me mover. Não era realmente em direção àquele pontinho de luz, mas ele foi o catalisador para sair daquele estado de apenas existir, entende? Eu sei que as experiências quase morte falam sobre túneis e tudo mais, falam de anjos e entes queridos, e eles passaram por isso, talvez essa luz seja isso que eu não passei. Mas meio que acredito que não foi isso, porque é diferente para cada um. Quero dizer, o que você extrai disso é falar de eternidade, e isso é algo que muitas pessoas têm dificuldade de entender, então vou deixar por isso mesmo, porque a interpretação de cada um sobre a eternidade vai ser diferente. Acredito que é assim porque, se você pensar em Deus como um médico, o grande médico, ele está operando em você até que você seja eterno. Se você tem um braço quebrado, ele vai consertar isso e coisas do tipo.
Então decidi começar a me mover e me movi direto para o meu corpo, que estava ali deitado na estrada, e havia pessoas ao meu redor. Aparentemente, um monte de gente que chegou à cena do acidente. Elas levantaram o carro de cima de mim. Havia gente suficiente para erguer o carro, a traseira ou até mesmo o carro todo. Não sei, nunca vi o carro totalmente. E estou ali, deitado na estrada, e comecei a gritar: não deixem eles me cortarem, porque a única coisa que eu sabia sobre hospitais era operação, certo? Então o que passou pela minha cabeça foi que eu estava indo para o hospital agora mesmo, então estou vendo scalpes, pontos e coisas do tipo. Depois me acalmei um pouco e estou ali, deitado na estrada, com um círculo de pessoas ao meu redor, e aí tinha esse cara do bairro. Ele meio que andava com uma mancada, o nome dele era Frank. Ele foi a única pessoa que saiu com um travesseiro e colocou embaixo da minha cabeça, e disse para eu relaxar, que a ambulância estava a caminho. Então, naquele tempo era meio que, eu diria, práticas meio bárbaras, mas eram mais realistas, então foi o médico da família que chamaram. Então, eu não fui, acho, para o hospital. Eu poderia ter estado no hospital ou poderia ter estado no consultório do médico da família, não importa onde eu estava na mesa e acordei de novo enquanto ele estava costurando minha cabeça, então não houve anestesia porque não há tempo para anestesia, você precisa costurar esse garoto imediatamente, era assim naquela época. E eu acordei e obviamente sabia que algo estava acontecendo com o lado da minha cabeça. Eu quero dizer, ele estava me costurando, mas ele me deu um soco e apagou minhas luzes na hora, assim mesmo, o que foi uma coisa inteligente a se fazer porque eu não estava sob anestesia. Então eles me costuraram e acordei em uma cama de hospital e tinha o curativo em volta da minha cabeça, sabe? 1 ou 2 dias depois, fui liberado e estava em casa novamente. Voltei para tirar os pontos e estou no consultório do médico agora e estou tirando os pontos e tinha um carrinho de metal Hot Wheels na minha mão e eu esmaguei. Eu esmaguei literalmente essa coisa, então ela se desfez em pedaços e caiu da minha mão. Tentei fazer isso a minha vida inteira de novo para repetir esse processo, não tem como, é apenas um pedaço de aço que se desfez na minha mão, foi surreal. Então, agora que tirei os pontos, estou andando por aí em casa e sou uma criança depois dessa experiência e estou pensando que é isso que aconteceu. Eu não compartilhei com ninguém, esta é a primeira vez que falo, eu disse para a família e algumas pessoas aqui e ali, sim, tive um encontro com o outro lado, mas nunca compartilhei a experiência. Você tem que lembrar que eu tinha a mente de uma criança quando passei por isso, tinha a mente de uma criança quando vi aquela coisa sobre as copas das árvores. Quero dizer, o que eu fiz? Minha mente me preparou para ser atropelado por um carro. Quero dizer, se isso é uma loucura boa e também é meio que uma loucura estranha se você pensar sobre isso. Então, passei por alguns conjuntos de enciclopédias quando era criança e meus pais pararam de comprá-las para mim porque eram $200 por ano. Então, eu tinha um pouco de tudo e basicamente eram leituras de imagens também. Este é o primeiro passo de eu compartilhar minha experiência e quero dizer, você não pode sentar aqui e falar sobre isso por 1 hora, nem mesmo por um dia, isso é como, quero dizer, é o outro lado, é eterno. Agora eu sei que o corpo físico tem muitas de suas deficiências e bênçãos também. E isso é verdade. Todo ser humano sabe que vivemos no planeta Terra. Você sabe, e quero dizer. Há um sol e fora do calor do sol ninguém realmente sabe nada. Nem os cientistas, quero dizer, eles vão para um lugar no espaço sideral e quando chegam lá dizem: ah, não é o que pensávamos que fosse, 99% do tempo, certo? Essa é a exploração espacial, não sabemos até chegarmos lá, certo? Mas é aí que estamos, quero dizer, o que há numa galáxia fora do calor do Sol, numa galáxia, e fora da galáxia há todas essas outras galáxias com o que eles acreditam ser buracos negros no meio de cada galáxia. Eu penso que o planeta Terra é o único planeta em todos os multiversos onde existe vida, e matematicamente não podem me descartar.
Quero dizer, tinha um livro que eu li sobre uma espécie de termos matemáticos leigos sobre o nosso sistema solar. Se houver vida lá fora, ela tem que estar dentro do nosso sistema solar. É demais para a mente humana compreender fora do nosso sistema solar. Se houver vida, quero dizer, ela não poderia chegar aqui, por uma coisa, é simplesmente demais. Então, para colocar as coisas em perspectiva, quero dizer, a vida e a questão com a qual a humanidade está lutando agora é: existe ou não um Deus? As pessoas estão andando por aí apenas acreditando que existe um Deus. Você tem que acreditar, bem, existe ou não. Eu tive um encontro com o outro lado, então sei que a eternidade existe, certo? E quero dizer, há outros aspectos da minha experiência de quase morte, mas acho que poderiam ser trazidos à tona. Vou escrever um livro. Posso digitar, então vou escrever um livro, e devo ser capaz de incluir tudo isso no livro. Se você tem tempo para sentar e digitar, pode colocar tudo lá, certo? Mas não é ciência de foguetes. Você pode continuar e continuar sobre isso, mas não vai tirar o que é. Não é algo grande, é algo pequeno, é a vida, é vida eterna, certo? Então, eu acho que os profissionais podem fazer perguntas e eu posso respondê-las. É só que, isso é o que eu vi, é o que eu experimentei, certo? E uma coisa que eu digo para mim mesmo o tempo todo, como uma criança pode dizer para si mesma: ok, vou só relaxar até ficar mais velha, então vou começar a falar sobre isso antes mesmo de estar na pré-escola, para fazer essa escolha sem nenhum conselho, com quem você pode conversar, certo? Se você tem uma experiência de quase morte quando é criança e sai disso, quero dizer, claro, você ouve as crianças falando, mas elas estão falando sobre seus pais. Eu vi um anjo, estava falando com Jesus. Eu nunca tive nada disso. Eu fui a uma igreja e um pastor me disse que tive uma experiência fora do corpo e é isso, mas eu disse, bom, sim, mas é assim que aconteceu para mim. Então você não pode tirar o fato de que eu tive um encontro com isso. Eu acho que você poderia dizer um anjo ou o que quer que fosse sobre a linha das árvores que me conectou ao Espírito para me preparar para ser atropelado por um carro, certo? Mas eu estava sozinho, nunca vi outras pessoas, nunca vi anjos. Eu acho que Deus já falou comigo, não havia motivo para eu responder. Quando voltei a mim no meu quintal, quando era criança, olhei para cima e disse: ei, por que você me trouxe de volta? Eu era eterno, agora sou uma criança no meu quintal e estou nessa carne, então por que você me trouxe de volta? E a única coisa que, quer eu tenha respondido a mim mesmo ou quer tenha sido divindade, eu tive a impressão de que é porque te dei uma vida, quer tenha sido minha própria mente ou espírito falando comigo, não sei, mas é isso que diferencia minha experiência de quase morte de todas as outras que eu vi. Não estou dizendo que sou especial ou algo assim, isso provavelmente ocorreu com outras pessoas, imagino. Então, antes da pré-escola, li numa enciclopédia que os cientistas fizeram experimentos com um cachorro, era um labrador, e o labrador estava numa mesa e havia uma pessoa à beira da morte na mesa, e fizeram uma medição. A medida do cachorro permaneceu a mesma, enquanto a medida do corpo humano teve uma pequena porcentagem a menos no ponto disso. Então, quero dizer, isso vem sendo estudado há muito tempo, certo? E acho que, não sei se é hora de perguntas ou eu teria que começar a escrever um livro. Não tem realmente um grande discurso. Se você se imaginasse como um robô que acordou no mundo e decidiu sentar e continuar a conversa depois de 1000 anos, é basicamente isso que eu sou. Basicamente, meu espírito apenas se manteve para si mesmo e minha decisão foi abrir nesta fase da vida. Tenho 62 anos, então não havia celular. Eu ainda tinha uma TV em preto e branco. Se você quiser conversar, tem que ser do espírito. Eu tenho um espírito. Eu tenho contemplado toda a minha vida. Eu sei que é uma coisa horrível de se dizer, mas eu posso dizer assim, como se estivesse falando com meu pai. Eu poderia dizer para o meu pai agora mesmo, que eu estou fora daqui, não há motivo para eu suportar isso, é tão simples, é tão fácil, apenas, ok, é como pensar no seu corpo e nos seus ossos, carne, como algo que foi dado a você e que você não tem gosto por nada. Bem, você vai simplesmente jogar fora. Eu sei que é uma coisa horrível de se pensar, mas se você pensar mais como eterno, não é.
Eu tive um encontro com o outro lado. Meu espírito teve um gostinho da eternidade. Eu não conversei com anjos nem nada disso, eu apenas tive um gostinho do outro lado da vida. Eles acreditam que seu cérebro é como um órgão, como seu coração, seu fígado ou seu pulmão. Sim, há impulsos elétricos lá dentro, mas eu li num livro de uma das pessoas mais inteligentes do mundo, que na verdade, acreditam que há pensamentos girando em sua cabeça e ele escolhe e age de acordo com o pensamento, mas não está criando esses pensamentos, ele está escolhendo. Tipo, agora mesmo, se você pensar que há pensamentos girando em sua cabeça, seu cérebro acabou de escolher um para agir. Se eu moro ao lado do oceano, e essa é uma das razões pelas quais estou aqui, é porque quando olho para a água e vejo a água, a imagino como meu oceano. Não há outra criatura viva naquele oceano além de mim, eu quero que esteja lá, é meio que isso que sinto. Se eu fosse pintar um quadro de mim mesmo, eu poderia me mover para a esquerda assim, como uma serpente ou um dragão nadando no oceano. É meio que como eu era, um nadador ávido desde bebê. Eu acho que meu pai era da marinha, então quando eu era um bebê, provavelmente ele me jogava na água. Era o que eles costumavam fazer naquela época, como um bebê. Você nasce com o instinto de nadar, e se você tiver um gostinho disso, você simplesmente nada como um peixe desde o início. Eu sempre consegui. Nadar como um peixe desde o início é meio que se eu fosse pintar um quadro de mim mesmo, é meio que o que eu acho que seria. Eu não sei como sou, eu acho que meu espírito ainda não teve um espelho, mas essa é a pintura que meu cérebro consegue fazer. Você é eterno, como eu comecei a me mover e estou ouvindo todas as experiências de quase morte. Bom, talvez se eu continuasse me movendo para aquela luz, poderia ser uma história diferente. Quando aquela visão disse para mim que eu estava prestes a me tornar algo para Deus, quer você goste ou não, eu não acho que foi porque estou vindo para este mundo com uma mensagem. Acho que foi mais como você está prestes a ser atropelado por um carro, então relaxe. Eu não acho que o anjo teria dito ou o que quer que fosse disse a uma criança: ei, você está prestes a ser atropelado por um carro daqui a alguns anos. É algo com o que você terá que lidar até que aconteça. Acho que eu seria uma criança bem esquisita se fosse o caso. Então, não entrei em pânico na frente do carro. Talvez essa seja a mensagem. Como eu disse, fiquei sentado na frente do carro. Pareceu não para sempre, mas por um tempo, pelo menos 15 minutos, falando comigo mesmo: este é um carro bonito, isso é o que isso significava. Eu me pergunto o que vai acontecer agora, se há alguma mensagem na minha história, talvez seja isso. Mas acho que há outra coisa. Não ouvi nenhuma outra experiência de quase morte como a minha. Ouvi de pessoas honestas que têm experiência de quase morte e são muito mais honestas com Deus quando estão falando sobre religião e Deus e coisas assim. Quer dizer, elas são ousadas, e acho que é apenas por causa desse encontro, como você pode dizer que não há vida após isso, que isso é provavelmente algum tipo de psicose mental. Bem, essa é minha experiência de vida e meu plano quando criança para chegar a este dia, quero dizer, vida para a vida eterna. Obrigado por assistir até o final. Certifique-se de deixar o seu gostei e se inscrever no canal se ainda não o fez. Se quiser continuar assistindo a outros relatos, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.